E eu acho que um dos pontos mais legais que eu gostei na virada de loja física para e-commerce é que o e-commerce você consegue ter controle das coisas. Você tem controle da base, de quem são os seus clientes, aí você trabalha um CRM legal. Então a gente definiu muito bem nossa persona e fala, vamos atacar esse público. A gente sabe quem é, sabe o que eles querem agora. Então a gente até, por exemplo, a tendência da moda, do que é os produtos que a gente lança, não necessariamente a gente lança o que o mercado tá colocando naquele momento. A gente acompanha muito bem pra gente estar sempre antenado e de olho qual é o momento do tempo certo que o nosso público vai aceitar aquele produto. Então isso é muito importante. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Segue a Linha, o podcast da Nuvem Shop que descomplica o universo das vendas online. Nessa temporada, a gente está navegando pelo mundo da moda, com insights, estratégias e muito conhecimento nesse mercado tão competitivo. E esse podcast é um oferecimento da Nuvem Shop Next, que é a nossa solução voltada para empresários e para marcas que estão em expansão e estão crescendo muito. E se você não me conhece, prazer, eu sou Letícia Vaz, sou fundadora da LV Store, estilista, palestrante, influenciadora e também head de inovação em moda da Nuvem Shop. E eu sou o Peçanha, autor best-seller, palestrante, professor e diretor de marketing da Nuvem Shop Next. Hoje, o nosso convidado é o Denis. Ele é fundador da B&D Jeans, o maior e-commerce de jeans feminino do Brasil. A gente tá chique hoje. A gente tá chique, Nossa viu? Nossa Senhora! Denis, muito obrigado por vir aqui. Acho que, assim, o papo vai ser muito legal. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Já estou acompanhando alguns episódios da série, sou heavy user de podcasts. Legal. E acho que, assim, a iniciativa está sendo muito legal, com conteúdo muito legal mesmo. Então, espero poder compartilhar aí também um pouco da nossa experiência, da nossa história e poder agregar aí o pessoal que está acompanhando a gente. Vai ser muito bom. Não, eu tenho certeza, tá? Eu já tô animadíssima! Porque, assim, o nosso podcast aqui é para quem já está crescendo no e-commerce. Tá? E a gente já conversou, você me autorizou falar esse número, né? E você é uma empresa que já fatura 40 milhões de reais por ano. Sim. Né? Ou seja, cara, imagina, todo mundo quer chegar onde você chegou. Né? Então, cara, se apresente aí, conte um pouco da história da B&D, como é que foi ali a criação, o crescimento. Legal. Bom, eu ainda me considero um e-commerce em crescimento. A ideia é sempre a gente estar olhando para cima, querendo crescer. Eu acho que é sempre uma busca, né, por melhorar, por crescer, por novos desafios. E, assim, a minha história, como vendedor, na verdade, eu sou um vendedor, né? Hoje eu sou empresário, tem um monte de palavras bonitas que a gente pode colocar aqui, mas a gente é sempre um vendedor. E minha paixão por vendas, ela começou de pequeno, né? Eu sou de família humilde, minha esposa também, que é cofundadora da B&D. E, assim, eu ajudava, minha mãe vendia de tudo, assim, sabe? Aquela dona de casa que vendia de tudo para complementar a renda. E eu ajudava ela a vender a troco de um pouco do lucro daquilo. É nisso que eu ia comprando meus brinquedos ali e tal, Hot Wheels ali, que era caro pra caramba. Putz. Então eu fui descobrindo, né, o valor do lucro ali nesse momento. Depois eu descobri a publicidade, que era uma profissão que fazia impulsionamento de vendas. Isso me encantou. Eu lembro que a primeira vez que eu descobri o termo publicidade, eu tinha por volta de 8, 9 anos. E eu falei, cara, quero ser publicitário. Eu via aquelas campanhas maravilhosas, Coca-Cola, tudo, na TV, e eu queria fazer aquilo. Então, desde pequeno, eu sempre fui buscando isso, né? Ao longo da vida, fui passando por muitas coisas. A criação da B&D foi, assim, eu casei muito novo com a minha esposa, que também é de publicidade e marketing. Então, eu estudei publicidade, na verdade, eu fui técnico em publicidade. Na publicidade, falavam que a publicidade brigava muito com o marketing, né, das empresas, porque a publicidade, enquanto na época era agências de publicidade, e o marketing das empresas entrava muito em choque nas ideias. Falei, cara, então na faculdade eu vou fazer marketing para entender os dois pontos de vista e eu vou ser um profissional completo. Isso foi muito bom. E, assim, a criação da B&D poderia também contar histórias bonitas, maravilhosas e encantadoras, mas, cara, na real, eu precisava pagar conta, né? Eu, como um bom vendedor que sabia de lucro, junto com a minha esposa, a gente tinha que pagar a conta, a gente casou muito cedo. Então a gente era sacoleiro, basicamente.
Começou nisso vendendo de tudo. Então, desde coisas compradas aqui em São Paulo, 25 de março, Brás, a coisas importadas da China. E a gente, cara, vamos vender tudo que der lucro, a gente vai indo. E o jeans, cara, ele entrou num momento que a gente enxergou uma oportunidade de mercado ali. Eu conto muito essa história, que eu acho muito legal, que foi um momento impactante, onde a gente falou, cara, eu acho que a gente vai focar aqui, no jeans. Foi quando eu, entregando um produto para uma cliente, essa cliente, ela provou e saiu chorando a calça. Eu falei, cara, imagina, né? A gente, homem, assim, olhando uma mulher chorando na frente, a gente fica completamente desconcertado e sem saber o que tá acontecendo. E, cara, ela veio e falou, era uma cliente plus size, e ela falou que, assim, tinham mais de 10 anos que ela não vestia uma calça jeans, porque não encontrava uma calça que vestisse bem, ou quando ela encontrava era cara demais. E ela ficou muito emocionada por estar vestindo. Falei, cara, duas coisas aqui. Primeiro, como um marqueteiro desde criança, falei, isso aqui é uma oportunidade de mercado gigantesca, né? Segundo, além da oportunidade de mercado, eu tô dando autoestima para essas pessoas. Então eu falei, cara, isso aqui vai ser algo que a gente vai focar. E lógico, a gente ainda continuava vendendo algumas coisas, mas começou a focar mais pro jeans. Daqui a pouco, cara, começou a estourar, assim, o jeans, a gente trabalhou com alguns fornecedores na época ali, vendemos essa ideia de fazer o mesmo produto ali até o plus size, porque até então elas viam aquelas modelos lindas, maravilhosas ali, com aquela roupa e não tinha plus size. Tinha a da plus size, sabe? Sim, então não era a mesma roupa. Até hoje Entendi. tem. Era tipo, a moda plus size é uma, a moda... Como se fosse outro tipo padrão é outra, exato. Exatamente. Então a gente, desde o dia 1 da B&D, a gente falou, não, cara, tem que ser a mesma roupa. Por que é diferente? Não, eu tenho que incluir essa pessoa. E foi muito legal, cara. Essa história do choro acabou depois que a gente montou loja, foi uma loja pequenininha de 2x2, depois virou loja em shopping, principal shopping de Guarulhos. E essa história se repetiu várias vezes na loja física, de verdade, assim. E foi muito legal. Foi escalando e tudo mais. Até 2020 ali, quando nós estávamos com 2 lojas nos principais shoppings da cidade. E o plano era finalizar o ano com 10 lojas. Então já tinha alguns contratos na mesa, já para assinar, já tudo certo, e aí pandemia. O site já estava pronto, mas sabe aquela história de assim, eu tenho uma loja física, tá rodando, tá me dando lucro. E o site, eu tenho site porque não pode não ter um site. Né? A gente tinha ali, sei lá, 3 pedidos no dia de clientes que já eram da loja ali, né? E quando fechou tudo, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, Correios vai fechar? Não, não vai. Eu falei, então bora, e-commerce. E, cara, assim, tudo que nós fazíamos de tráfego, ali até nesse momento ali, a gente já fazia tráfego pago, fazia toda a divulgação que a gente fez, desde antes de ter loja 2x2, lojas no shopping, era sempre online, tanto com o orgânico, quanto com o pago, e a gente lotava a nossa loja fazendo isso. Então a estratégia, a gente fez a mesma coisa, só que em vez de fazer só pra região, quando a gente abriu pra Brasil, cara, foi, assim, absurdo, porque era um nicho que ninguém explorava, né? Assim, a gente já tinha uma marca construída, sempre a marca B&D, como a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente tinha noções de marketing, a gente é especialista nisso, a gente sempre construiu a marca para a marca ela ter uma percepção muito maior do que fisicamente a empresário. Então, isso quando foi para nível Brasil, foi surreal, assim, a escala foi algo absurdo, a gente burlando as coisas ali para tentar, funcionário de casa levando o computador, gente, leva um pouco de peça para você, monta pedido aqui, e foi surreal. E aí a gente foi montando o CD, montou CD próprio em 2021, já no começo de 2021, porque com a escala que teve, foi absurdo, montamos um CD. 2022 montamos uma fábrica própria, que até então a gente trabalhava com PLs e parceiros e tudo mais. Hoje a gente trabalha também porque o volume é gigantesco, a nossa fábrica não dá conta, embora a gente está em expansão agora também. Mas, assim, sempre pensando em crescimento e atender melhor essa cliente, né? E a larga escala, porque, assim, não só por crescimento da empresa, mas aquele sentimento de, poxa, aquelas pessoas que estão desamparadas, sabe? De não ter esse mesmo produto para ela, aquela que ela vê naquela outra modelo mais magra, às vezes, não ter para ela, pra gente tem.
e a gente coloca, e a gente trabalha nisso, desenvolve o produto para que tenha um caimento perfeito, tanto para todos os tipos de corpo. Porque no Brasil, se a gente olhar, cara, o biotipo da brasileira, a gente não consegue falar assim, olha, esse é o biotipo da brasileira. Não existe. Assim, é uma infinidade enorme. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem para a gente vestir bem essa mulher e atender de canto a canto do Brasil. E hoje, assim, eu acho que todo mundo que tá escutando a gente tem a curiosidade para saber, são marcas que estão em expansão, mas 40 milhões é um faturamento, assim, bem elevado. Então, eu queria perguntar para você quais foram os principais desafios que você teve para conseguir escalar tanto e querendo ou não em pouco tempo, porque quando a gente tá falando que você é o principal, a principal e-commerce de jeans feminino do Brasil, você falou que 2020 você começou o e-commerce? Sim. Então a gente tá falando de 4 anos, mesmo que a marca já tenha sido consolidada antes, a estrutura do e-commerce tá há 4 anos. Sim. Então quais foram os principais desafios nesses 4 anos? Olha, estruturalmente é surreal a coisa, assim, é bem surreal. O crescimento que em questão de vendas e marca, eu falo que levou, aquela história, né? São muitos anos de construção de marca para do dia para a noite você explodir. Mas estrutura foi bem complicado. Assim, a gente passou por muitos perrengues, eu digo que acho que teve 2, 3 etapas ali onde... Assim, colapsou tudo, assim, vendeu pra caramba, não dava pra entregar, tinha que contratar de tudo que é jeito, colocar... Então, assim, foram muitos problemas, muitos desafios, mas como eu falo, sempre a gente foi crescendo com planejamento estratégico de processos. Então, por exemplo, como eu falei, a gente escalou o e-commerce em 2020, março de 21 eu já estava montando um CD. Então, era um centro de distribuição... logístico, com sistema, com processos onde eu conseguia medir, mensurar cada coisa. Então, por exemplo, isso que eu tenho hoje da minha parte logística foi desenvolvido ali em março de 21. E hoje, se eu falar assim, vou triplicar o volume, eu sei exatamente quantas pessoas eu tenho que colocar, qual é a estrutura que eu tenho que fazer. Mas é tudo com conta, cara. Eu sempre falo, não adianta, tudo é conta, né? E quando você vai montar uma estrutura, você precisa ter a cronoanálise de cada etapa e processos muito bem definidos. O processo, de como que a equipe vai fazer, o quanto ela tem que fazer, muito bem claro, para que a pessoa ela já tenha isso muito bem definido. E mais importante de tudo isso, como você vai acompanhar e gerir isso. Porque não adianta você criar um processo muito bem definido, tá bonitinho, tá ok, só que você não criou como você vai acompanhar. Pode até funcionar na primeira, segunda semana, depois já era. Se você não criou como acompanhar, aquilo ali vai ruir. Né? Então, assim, os desafios foram grandes nessa questão operacional. Mas, passado o CD, a gente tem ainda demanda reprimida de produto. Então, criamos a fábrica, vamos solucionar esse problema. Mero engano. Né? Então, a gente vai aumentando, vai criando isso, mas sempre criando processos bem definidos e fazendo a gestão disso. Né? Então, assim, é sempre pensar no próximo passo com gestão bem definida. Eu acho que foram desafios bem complexos, mas agora já está bem organizado, mas fazendo sempre conta, fazendo planejamento. Eu acho que a gente consegue agora planejar os próximos passos muito melhor. Legal. E os seus canais de vendas são... Você tem a loja física? Você voltou com elas? Ainda não. Não, na verdade, assim, nós tínhamos 2. Em 2020, uma nós fechamos, porque, assim, o shopping endureceu bastante a questão de negociação ali em valores, um dos shoppings. O outro fez bastante sentido ainda, a gente manteve até o final do contrato, mas aconteceu muito pela falta de produto. O que acontecia? A gente não conseguia suprir a demanda do site, e um produto que eu mandava para a loja, que levava, sei lá, uma semana, 15 dias para vender, eu vendia 1 hora no site. Então, faltava produto no site e eu estava mandando para a loja e pagando muito para shoppings. Eu falei, cara, vamos pausar um pouco esse projeto. Eu ainda acredito bastante no físico, mas a B&D, voltando para uma operação física num futuro... Não tem plano tão próximo, mas assim, a gente vê com bons olhos, vai vir já diferente.
né? Aí já vai vir com uma outra estrutura, com uma outra pegada, assim, unindo realmente toda a força do e-commerce B&D, trazendo essa tecnologia, trazendo essa visão, não aquela loja física como era antes, né? Eu quero pegar, quando a gente trouxermos essa ideia, já vai ser de uma forma um pouco diferente, né? Então, algo a se pensar. Entendi. Então, hoje é só o online. Só online, só no e-commerce. E hoje você falou do desafio estrutural, né? Que é um desafio que eu acho que muita gente quer ter, que é vender mais do que consegue produzir. Mas se a gente tivesse hoje, você sinalizar assim, qual seria um desafio que você tem no e-commerce? Você tem algum desafio hoje? Alguma coisa que você olha e fala assim, nossa, eu podia estar fazendo isso melhor? Ou algo que você acha que você fez muito bem para chegar até aqui? Como que você olha isso em relação ao e-commerce? Olha, na verdade, assim, a B&D e eu, né, eu defendo muito fazer tudo muito o simples, né, as coisas o mais básicas possível, básico bem feito, ele vai dar sempre certo. E como um bom marqueteiro e entusiasta de criatividade, na prática tem algumas coisas que eu gostaria de estar fazendo a mais, e a gente deve colocar mais. Tem algumas coisas que a gente fazia um pouco no começo, e com a escala acaba a gente perdendo um pouco isso. Mas acho que assim, a parte criativa eu acho que a gente perdeu um pouco. Por exemplo, creators. Hoje é básico, tem que ter, é o orgânico mais que dá mais resultado. A B&D a gente usou isso, cara, sei lá quantos anos atrás, antes de ser e-commerce, inclusive, a gente já fazia, a gente já tinha criadoras, a micro, esses termos não existiam, creators, tal, a gente fazia já aquilo, e a gente fez muito bem, era muito legal aquilo. Depois a gente esfriou um pouco isso, porque foi escalando muito, a marca foi tomando muita força, boca a boca também a gente criou a comunidade, que também é algo, cara, surreal, e hoje a gente já criou isso muito bem no início, antes de ter todo esse boom, né, do nome, do termo, e é muito legal que isso está acontecendo. A gente criou isso, né, na B&D, não digo que criamos de fato o formato, comunidade, e foi dando certo. Então, algumas coisas eu devo trazer ali nos próximos passos da B&D, que a gente tá aumentando bastante nossos parceiros e a nossa fábrica. Então, a gente deve trazer outros canais, outras coisas para incrementar essa parte criativa da marca e tudo mais. Porque, querendo ou não, cara, escalou muito. Então, algumas coisas acabam ficando automáticas. Sim. Algumas coisas acabam obrigatoriamente tendo que ser dessa maneira. Agora, a dificuldade... eu acho que a dificuldade que a gente acaba tendo muitas vezes é algumas coisas de integração. Quando você tem volume, um segundo de problema em integração é um caos tremendo, assim. Então acaba sempre tendo, mas a gente diminuiu demais, assim, recentemente. A gente sempre está ativo acompanhando, então a gente já passou por muitos problemas, então a gente já sabe antecipar um pouco isso. Não, legal demais. E eu quero, porque eu, né, criado no marketing, eu vou insistir no marketing, porque imagina, que eu quero os nossos ouvintes aqui tendo esse problema que você tem, entendeu? Pois é. Eu tô vendendo demais, meu Deus! Como é que é o seu mix de marketing, assim? Quais são os principais canais de aquisição de cliente? Onde você investe? Fala aí como é que você conseguiu construir, querendo ou não, uma estratégia que está super bem sucedida, né? Legal. Cara, principalmente redes sociais. A gente no comecinho, bem comecinho da marca era Facebook, então a gente construiu muito lá. Houve uma transição para Instagram, e hoje é Instagram. Instagram muito forte, então investimento de posicionamento de marca, investimento de tráfego pago, principalmente é Instagram, e tem bastante, o Facebook ainda performa demais para o nosso público. E, cara, rede social é isso. Aí, óbvio, né, como a gente tem uma base já hoje muito grande, e eu acho que um dos pontos mais legais que eu gostei na virada de loja física para e-commerce, é que o e-commerce você consegue ter controle das coisas. Você tem controle da base, você tem controle de quem são os seus clientes, aí você trabalha um CRM
legal. Então, assim, hoje a gente trabalha muito, obviamente, as redes sociais, tráfego pago, tudo que tiver dentro disso. Nós temos uma base muito grande, então a gente trabalha muito bem a base de e-mail. Então, e-mail, esse recuperação de carrinho, todos o básico ali, mas com uma base grande muito bem segmentada dentro daquilo ali. WhatsApp, a gente tem grupos de WhatsApp e é bastante gente, é realmente uma comunidade bem engajada ali, então também é um meio, um canal de venda muito forte para B&D. Então a gente sempre vai fazendo assim, atinge novos clientes com campanhas de tráfego pago e vai trazendo ele para dentro e vai segmentando, vai direcionando, até puxa ele para um e-mail, puxa ele para um WhatsApp, para um grupo, vê como ele se comporta e vai direcionando para onde a gente acredita que vai performar melhor, né? Então a gente vai criando esses grupos. Então é uma comunidade muito forte, né? Como a gente desde o começo a gente levantou uma bandeira de ser o mesmo produto ali para todos os perfis de biotipo, a gente levantou essa bandeira, então tem um link afetivo, né, das clientes. Até quando a gente tem problema, é engraçado. É óbvio que com o crescimento que nós tivemos, em alguns momentos, putz, como eu falei, né, colapsou tudo, muito pedido e não consegue enviar, não consegue... Loucura. Nesse momento, quando teve problema, tinha cliente, cara, brigando de residentes. Não, eles entregam, pode estar, porque deu problema lá, foi muito volume de Black Friday, mas eles vão entregar, eu garanto, eu já sou cliente há mais de anos. Então, assim, isso é muito legal, né? Então, é esse trabalho, sempre, como eu falo, foram muitos anos de construção da marca, acompanhamento dessas clientes, conhecer a cliente, a gente conhece esse perfil, tanto que muitas vezes, óbvio, com o crescimento, eu acabo distanciando um pouco do que era quando era menor. Hoje eu vejo com muita frequência, mas muito menos do que antes. Mas quando eu vou ver hoje, eu já sei o que esperar do perfil da cliente. Então a gente definiu muito bem nossa persona e fala, vamos atacar esse público. A gente sabe quem sabe o que eles querem agora. Então a gente até, por exemplo, a tendência da moda, do que é os produtos que a gente lança, não necessariamente a gente lança o que o mercado está colocando naquele momento. A gente acompanha muito bem, para a gente estar sempre antenado e de olho qual é o momento do tempo certo que o nosso público vai aceitar aquele produto. Então isso é muito importante, você acompanhar, entender o seu cliente, entender a fundo quem qual é o comportamento dele, para você criar seu produto, criar a coleção, fazer os lançamentos. Então a gente trabalha assim, esses são os canais, né? Redes sociais, tráfego pago, não tem como. Cara, impossível sem tráfego pago e trabalhar essa sua base. O cliente novo entrou para a base, é cliente seu. Então, trata bem ele, direciona e faz campanhas específicas para eles. E existe alguma estratégia que você usa dentro do CRM que você olhou e falou assim, nossa, essa daqui deu muito certo, que você poderia compartilhar com a gente? Cara, como eu falei mais no começo aqui, né, e até vou citar uma sigla, um acrônimo que você me disse aqui no backstage, cara, é o método ACF, né? Esse é do Gabriel Mineiro, amigo meu. É o arroz com feijão, cara. É o arroz com feijão, é o simples. Então, cara, o que vai dar certo? Vai dar certo uma recuperação de carrinho. Lógico, assim, tem N estratégias que você vai estudar e falar, tem à disposição ao mercado. Mas até uma dica que eu sempre falo para pequenos e-commerce, médios e-commerce, e até grandes empresas, quando eu converso com grandes empresários e tudo, eu falo, cara, às vezes a gente quer dificultar as coisas demais, né? E às vezes falar assim, quando fala, putz, o Denis hoje B&D fatura 40 milhões no ano. E parece algo intangível, né? Às vezes eu converso com a pessoa e falo, cara, isso pra você é tipo querer ser rei da Inglaterra? Porque assim, não é. Só que você tem que fazer o básico bem feito. Então, assim, como estratégia, a gente faz muito bem feito a comunidade desde o início. Então, o WhatsApp, cara,
é básico, né? Acho que até tiveram outros convidados aqui que falaram disso. Antes de você querer ser o super expert da coisa, faz o básico bem feito e vamos ver qual que chega de faturamento. Então, aí você fala, tô vendendo a minha capacidade, então não preciso ficar inventando firula. Mas você precisa saber. Então, o que a gente faz muito bem remarketing, né? Você trouxe no tráfego pago, cara, faz todo tipo de remarketing. Cria públicos de todos os tipos. Comprou nos últimos 30 dias, comprou nos últimos 60 dias, não comprou nesses períodos e vai fazendo campanhas diferenciadas para esse tipo de público. E, cara, e-mail marketing é demais, é surreal, assim. O carrinho abandonado e criar funis inteligentes para isso. Então é você chegar e mandar para a base inteira, não é você chegar e acreditar que é só uma base e vai fazer certinho, vai ser aquela mesma arte, aquela mesma vai funcionar para todo mundo, não vai. Você vai precisar segmentar isso. Fazendo isso bem feito, cara, vai dar resultado. É o que eu faço até hoje. Até mesmo vindo de marketing, publicidade, eu digo que assim, todas as ferramentas que eu sei que dá para fazer, a gente não usa, porque eu não vou vencer. Então, pra quê? Sabe? Às vezes a pessoa quer incrementar demais em vez de fazer o básico bem feito. Eu acho que eu defendo muito, faça o básico bem feito primeiro. Depois, eu ainda tenho produto, eu ainda tenho demanda, ainda tenho que vender um estoque, alguma coisa, vamos tentar outras estratégias. Por isso eu fechei a loja também, né? Porque não estava fazendo sentido, né, nesse aspecto. Eu acho que um problema do marqueteiro é que eles são muito atraídos por objetos brilhantes. Eu tenho meu objeto brilhante e a gente é muito assassino, assim. Agora a gente gosta de matar as coisas. E-mail morreu já tem 10 anos, mas ainda é meu principal canal de comunicação. Olha isso. Né? Tipo, o blog morreu há, cara, uns 6, 7 anos. E ainda é a maior fonte de tráfego, por exemplo, da minha empresa, Rock Content, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Mas eu vou entrar em detalhes um pouco mais práticos. Vamos ver se vai ser bem útil para a galera. Igual você falou. Por exemplo, segmentação é uma máxima do marketing. Né? Para você ir com o conteúdo certo. Você só vende jeans feminino. Quais são suas regras de segmentação para ter o máximo de efeito ali ao conversar com a sua audiência? Certo. Bom, eu tenho uma persona bem definida, né? Eu tenho um público ali C, principalmente. Então, do C, D ali. E a gente atinge um pouco de B também, mas não é o foco da comunicação. Eu não segmento, por exemplo, biotipos, porque a ideia da marca é eu comunicar para todo mundo e comunicar que o mesmo que serve para um biotipo vai servir para o outro. Agora, eu gosto de segmentar por períodos. Né? Então, a pessoa deixou de comprar há, 90 dias. Ela era uma heavy buyer e deixou de comprar. Então, vou tentar ativar ela daquela forma. Principalmente porque na estratégia de lançamentos nossa, a gente sempre vai trabalhando. A gente tem produtos principais, que são os chaves da marca, mas eu sempre vou criando produtos e fazendo lançamentos esporádicos para trazer essa pessoa de volta. Como eu criei a comunidade, ela quer aquele conforto, ela quer aquilo. Então, na segmentação, o básico é assim, entrou 30 dias, ele está super quente, você tem que fazer a conversão. É super quente. Geralmente a gente já chega com um cupom para esse cara. Cara, 30 dias, não comprou, às vezes não é cliente. Vamos falar de um público frio. Ele não é meu cliente, eu já gastei para ele entrar no meu site. Se ele não comprar, é prejuízo total. Dá um cupom já direto pro cara. Dá um cupom para essa pessoa forte, ela vai comprar, dá a experiência para ela. Aí, a segmentação de 60 dias, 180 dias, buyers, not buyers, você vai tratar de forma diferente. Tá vendo que é feijão com arroz? Sim, não é nada tão assim maravilhoso, assim, tão que enche os olhos. Porque é o que dá certo, né? Segue nesse caminho. Então, comprador, comprou vai ser uma linha de editorial. Aí você vai criar, entrou, mas não comprou. Qual a frequência que você vai estar mandando essa comunicação? Eu sou o cara que eu sou chato. Eu gosto da comunicação, de estar comunicando pra caramba, né? Então, até pelo meu público, ele aceita muito bem isso.
E eu vou acompanhando isso. Claro que se chegar algum momento que, poxa, o meu público não tá mais aceitando tudo isso, eu vou diminuir. Mas, cara, quanto mais você aparecer, mais você vai ser lembrado. E a gente tá vendo ao longo dos anos que tá ficando cada vez mais concorrido as divulgações. Então a gente precisa estar sendo lembrado, a gente precisa estar aparecendo fortemente para esse cliente, de formas diferentes. Você vai fazer criativos diferentes, vai fazer lançamentos diferentes, né? Você tá sempre a mesma coisa. Mas você precisa entender bem o seu público e fazer essa segmentação e fazer a arte focada para aquilo ali. E você falou também de lançamentos diferentes. Vocês vendem muito, então eu queria entender como é a decisão dos produtos que vocês vão lançar. Uma cor que você vai lançar, uma modelagem que você vai lançar, uma variação de peça. Vocês escutam essa comunidade? Eles ajudam na hora de desenvolver o produto? Ou é algo mais de cima para baixo? Como que funciona? Assim, a gente ouve muito hoje. A gente tem muita gente que interage, a gente já tá mandando, antes da gente pensar em fazer uma nova... a gente não tem uma coleção, né? A gente vai lançando cápsulas, não é nem cápsula porque são produtos sequenciais, então a B&D ela não tem sazonalidade, exceto Black Friday, porque é uma anomalia maravilhosa do mundo, sabe? Agora, ao longo do ano, eu vou entendendo o momento. Por exemplo, começo de ano, geralmente você vai lançar modelos mais básicos, que a pessoa vai estar usando para o dia a dia. Ela vai renovar as calças jeans dela para o dia a dia, para ela trabalhar, para ela realmente, dia a dia. Então, não adianta eu ficar lançando muita coisa. Então, acaba sendo bem linear. Então, para esses lançamentos, as clientes já vão pedindo para a gente, já vão cobrando. E a gente, de vez em quando, coloca ali algumas sementinhas ali, né? Para instigar que elas nos tragam essas ideias. Hoje é muito bom. Essa semana, inclusive, a gente postou uma paleta enorme de cores. A gente está lançando uma linha Color que está sendo bem aceita, assim, está bombando muito. E, assim, foi... comentário absurdo, assim, e tiveram acho que umas 2, 3 cores que não estavam na nossa ideia de lançar. A gente colocou ali pra ficar aquele bonitinho, né, aquela paleta enorme, e o pessoal já falou, opa, peraí, vamos validar isso novamente, e lançamos no editorial de conteúdos novos conteúdos para ver se era um fogo de palha ou não, aquela cor, e a gente vai usando dessa maneira. Mas, em geral, também, a B&D ela é uma marca que cria jeans prático. Então, no final das contas, não foge muito. São poucos detalhes que a gente ajusta. As modelagens elas vão mudando um pouco, mas a base do que é a B&D, que é conforto, né? E ela vai sendo sempre aquela mesma ideia. A gente vai ajustando alguns modelos. Aí entra o wide leg, entra modelos que vão ficando mais famosos, calça de shopping e tudo. E a gente vai aproveitando aquilo, mas usando dentro da característica da marca, né? Mas não é tão difícil, a gente brinca muito mais com cores do que necessariamente com modelos. Legal, eu acho que legal, assim, várias das suas respostas, e o tempo todo você está falando de escutar a audiência, né? De comunidade, você pincelou um pouquinho algumas coisas que você faz, mas acho legal a gente ir um pouco a fundo, assim, você tem táticas para conseguir escutar, para aprender com a sua audiência? Você tem alguma coisa que você faz? Você usa alguma plataforma? Algumas ações que faz assim, agora a gente quer aprender, entendeu? Como é que são suas táticas para isso, assim? A gente tem um Instagram muito forte, né? 1.600.000 seguidores, bem segmentado. E, cara, eu pessoalmente, a minha sócia pessoalmente, diariamente, a gente tá olhando o Instagram. É no Instagram mesmo? É no Instagram. Elas dão demais as respostas pra gente. Dão demais, elas interagem demais. Vem push no meu celular. Então, pra vocês terem uma noção do tanto de maluquice. É muito comentário, é muita coisa. Vem e eu vejo. Não, peraí, todo comentário é push do seu celular? Vem. Fica tipo aquele montão. É que assim, chega um ponto que não dá um por um, né? Ele vai em blocos. Ele fica em bloco, então isso facilita. Aí quando eu vou olhar, eu clico no bloco, que aparece aquele montão, e eu vou pincelando, né? Os que são mais legais. Isso é muito importante a gente estar de olho nisso, cara. Porque a cliente, ela tá dando pra gente essa resposta. Não adianta a gente querer inventar moda. A gente faz pra cliente, cara. Então... Eu achei isso muito legal, sabe por quê? Porque quando você pensa, putz, alguém tá faturando 40 milhões, são bilhares e milhares de pedidos por mês, né?
Aí você pensa assim, cara, ele deve ter um modelo estatístico, probabilístico de... Não, é olhar os comentários do Instagram, sabe? Eu acho que fica uma lição muito legal aí, assim, que é de, cara, obsessão com o cliente é isso, não importa o tanto que você tá vendendo, sabe? Se você tá lá escutando, vendo, e se você que vende o que você vende, querendo ou não, recebe todos os alertas, pra quem tá crescendo... Cara, não vão também cair na soberba e falar, agora eu já vendo, eu não preciso mais fazer isso, Nossa, né? esse é um dos maiores erros. Ou então eu vou terceirizar isso, entendeu? É, Tipo... E eu acho que assim, eu sempre falo, às vezes as pessoas querem dificultar demais as coisas. Por exemplo, a gente tem muita ferramenta, né, que a gente pode utilizar. Mas às vezes, de fato, a gente precisa daquilo. Eu sigo uma premissa de sempre assim, para eu ter um sistema para fazer algo, eu preciso saber muito bem, manualmente, tudo que eu vou fazer, para quando eu colocar o sistema, eu chegar para o sistema e falar, olha, eu quero que faça assim. Eu já funciono bem assim. Você tem que me entregar isso. Então, e às vezes tem que ver se vale a pena. Muitas vezes as pessoas... É muito bonito você ter sistemas maravilhosos que fazem muitas coisas, mas você vai usar de verdade? Sabe? Pra quê? Você vai olhar todos esses gráficos, você vai usar... Você tem que usar pelo menos 60% de tudo que aquele sistema vai te entregar. Se não, cara, não adianta. E eu vejo muita gente, às vezes, começando e-commerce, aí vai lá e contrata tudo. Coloca um monte de... não, tem isso, tem ferramenta XYZ. Você não sabe nem quem é teu público. Você não sabe nem como que você vai divulgar. Pra que você tem tudo isso de ferramenta? Sabe? Então, não faz sentido. Você tem que fazer as coisas o mais simples possível. Na hora que o simples tiver muito difícil de fazer, aí você busca uma solução para facilitar aquilo. Senão, não faz sentido ficar inventando um modo, colocando um monte de free só para chegar e falar assim, nossa, eu uso isso. Cara, para quê? Você tem que fazer a sua empresa crescer. Pega o lucro da tua empresa e reinjeta ele para você crescer. E quando precisar, aí você põe um sistema. E você falou que agora você tem uma fábrica, mas você também tem PL porque a demanda é muito grande. Eu queria saber qual foi a principal dificuldade que você teve na hora de criar a sua própria fábrica, que eu acho que é uma curiosidade, que essa dói lá no fundo. Você tem fábrica também, não tem? Nossa senhora, cara. Assim, vamos contextualizar a coisa. Eu sou publicitário. Entende? Minha equipe inteira era publicidade, tinha logística e assim, ninguém sabia absolutamente nada de produção. O que a gente sabia de produção era o que os nossos parceiros nos passavam quando a gente comprava ali de PL e tal. E aí quando montamos a fábrica, depois eu descobri que 100% do que eu sabia de produção era errado. E assim, o principal foi, a grande dificuldade ali foi entender como que funciona, porque é uma empresa diferente, cara. A forma de gestão de loja, de e-commerce, falando até de pessoas mesmo, é muito diferente. É muito diferente. Então, foi um momento muito desafiador, assim, pra mim, pra minha equipe inteira, assim. Mas, assim, a gente implantou dentro da fábrica o nosso formato de gestão, processos, acompanhamento, ter muito bem definido o que deve ser feito e fazer as contratações dentro daquilo. E a gente conseguiu tirar uma fábrica do zero, sem conhecimento nenhum, em 2 anos e fazer funcionar. Eu achei tempo demais, mas todo mundo que eu converso fala que, nossa, vocês fizeram isso muito rápido. Hoje a fábrica faz 1.000 calças por dia, né? Então são 20 mil calças no mês, aumentando agora 40% nas próximas 2 semanas. E até fevereiro a gente vai aumentar 140%. Então, hoje, depois dos 2 anos e meio ali montando isso, já é fácil falar assim, né? Eu chego e bato e falo, vou aumentar até tanto, porque tem a conta, tá? Eu já sei o processo, tá? Quem entrar já sabe o que tem que fazer, e eu também sei como é que eu vou acompanhar. Mas até chegar nisso, cara, foram muitas noites de dificuldade, de tristeza, assim, sem fantasiar as coisas, porque às vezes as pessoas acham que, nossa, é fácil, é lindo, é maravilhoso. Cara, não. Foi muita dificuldade. E até falando, assim, eu montei a fábrica contra tudo e contra todos. Amigos, mentores, pessoas que eu admiro, todos falaram, cara, não monta. Dor de cabeça demais. Nossa, não faz isso.
Falei, cara, eu vou fazer, nem que eu quebre a cara, mas eu vou pelo menos saber como que funciona. E, cara, deu super certo. Hoje a B&D, assim, acho que o crucial da estratégia rápida que a B&D tem hoje, a gente tem a ideia, porque, assim, lógico, eu tenho um planejamento de lançamentos. Mas hoje, nada me impede de sair aqui da gravação do podcast aqui e ter uma ideia, ver uma calça na rua que eu não tenho e falar, cara, que legal. Eu ligo pra modelista e falo, olha, tem uma ideia assim, 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 cara. Monta aí rapidinho. Se for tudo aprovado, correr tudo bonitinho, cara, em 15 dias essa peça tá pronta, sabe? E já tá vendendo. Então, isso me deu uma liberdade de estratégia de marketing tão gostosa que isso é muito importante para a estratégia da empresa. Mas, eu digo, se você vai montar uma confecção, se prepara. Se prepara, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É bem dolorido. Mas depois que você monta... Se você montar com essa estratégia de processos bem definidos e gestão, acompanhamento, cara, vai dar certo. Vai dar certo. Se tiver como objetivo fazer dar certo, vai dar certo. Entendi. Insistência, né? É. Eu gosto de falar que empreendedor é um bando de otimista ruim de estatística. Mas é verdade. Mas você tem que ser, sabe? Porque você pega assim, taxas de fechamento de empresa. Aí você fala, estatisticamente vai dar errado. Mas o meu otimismo e óbvio, insistência é o que vai fazer com que eu chegue no próximo nível, né? Cara, é a mentalidade de você querer fazer a coisa acontecer, sabe? Eu queria ver uma fábrica funcionando, sabe? Eu queria ver aquilo. Hoje eu quero ver essa expansão da fábrica, a expansão da marca. Eu quero ver essa expansão também criativa de produtos. Então, sabe, é você querer fazer acontecer, né? Quando vocês apresentaram a B&D aqui, vocês falaram, é uma empresa que já chegou lá. Eu falo, não tô longe do que eu quero, sabe? Eu tô longe do que não do que eu quero, do que eu vejo que eu posso fazer. E isso é legal demais, sabe? Esse crescimento. E quando você vê, você já tá lá. E às vezes a pessoa não vê isso. Eu falo muitas vezes, a pessoa ela precisa mudar, para dar o pulo do gato, vamos dizer assim, a mudança de mentalidade de escassez ali. A pessoa fala, cara, não consigo, é muito difícil. Falar o número de 40 milhões é algo intangível, cara. Busca fazer o que você quer fazer na tua empresa. Vai em busca daquilo e não para antes de chegar lá. Quando chega lá, qual que é o próximo passo? Sabe? E vai de passo em passo. E quando você vê, você tá lá. Você tem que parar e olhar assim, olha onde eu cheguei, tudo que eu passei. E é o que acontece comigo hoje. Eu não enxergo esse negócio tão intangível. Eu faço, como eu falo, o básico bem feito. E eu autorizo, né, a gente pegar e falar os valores. Porque, cara, eu vejo isso, a pessoa tem que enxergar isso, cara, como eu também vejo, quando vejo números absurdos, né? Eu falo, cara, o que eu preciso fazer para chegar lá, sabe? O que eu preciso fazer pra chegar nesse nível, passar disso daí, sabe? Eu gosto do desafio, eu gosto de bater recorde, eu gosto de fazer coisa nova, crescer, eu acho isso muito legal. E o empreendedor que dá certo é isso, cara. Ele não tem essa, ele vai buscar novas possibilidades, ele tá sempre aberto a crescer, não vê limite nas coisas, no crescimento. O gostoso é isso, sabe? É o andar das coisas, né? Você vendo as coisas sendo construídas a partir do seu trabalho, e a equipe, você monta um time sensacional que está junto contigo, fazendo aquilo acontecer. Então, isso é muito legal. Então, acho que o empreendedor ele tem que colocar isso na veia, sabe? Para alcançar esses números. Não, eu concordo, a persistência, né, acima de tudo, assim. E assim, vamos colocar assim, eu acho legal que você falou, cara, poxa, ganhei 40 milhões, mas tem muito mais para crescer, né? E quando eu falo assim, eu sou do marketing digital, é tudo pixel, né? Não tem nada físico. Não tem mais. Agora eu expandi para o marketing geral, né? Uhum. Mas eu penso assim, cara, montar uma fábrica, eu só pensei, isso é muito arriscado. Mas, de novo, você tem que ir, senão... Que é o que diferencia, né? E aí, na jornada do e-commerce, para onde você chegou agora, né? Na sua experiência, muito perrengue, claro, que eu imagino... Quais que você acha que foram os principais riscos que você teve, assim, que você fala, beleza, mitigou, que você pode falar, gente, para quem ainda não chegou aqui, eu vou te falar as principais coisas que você tem que prestar atenção para não ter problema, entendeu? Para ter uma jornada um pouquinho mais
fácil que a sua? Um pouquinho, porque nunca fica fácil de verdade, né? E se for fácil, vai ser pior lá na frente, né? Aí, ó, boa. Você tem que aprender, tomar a porrada ali no começo, e para não ter que tomar essa mesma porrada lá na frente, que vai ser pior. Mas assim, eu acho que o principal erro, e até que eu cometi, né, é o crescimento muito absurdos e você perder um pouco a gestão. Por isso que eu falo muito da gestão de acompanhamento. Eu sempre tive uma visão muito boa de processos, que precisava ser muito bem definido as coisas, mas eu não tinha a noção da gestão. Então, quando a gente cresceu em alguns pulos, a gente perdeu essa gestão. E aí depois deu muito trabalho até pegar a mão de novo. Então, antes de dar o pulo, sempre pensa em acompanhamento. Gestão, acompanhamento. Cara, é chato. É chato. Você, como dono, como empreendedor, você vai ter que topicar coisas que você vai acompanhar diariamente. E não é porque o nome é CEO lá que eu vou ser só da ideia. Esquece, cara. Você vai abrir teu celular, vai abrir teu computador e você vai ter uma lista de coisas que você vai acompanhar religiosamente. Senão você vai perder a mão. Não adianta. Quais são as coisas que você acompanha religiosamente? Eu acompanho produtividade, obviamente. Produtividade de todos os setores, diariamente. Tem alguns tópicos que, óbvio, parte de fábrica. Corte, o que cortou? Cortou bonitinho? Qual que é o aproveitamento desse corte? Eu olho, cara, corte por corte, eu olho o aproveitamento do tecido. Célula, bateu ou não bateu meta? Por que não bateu? É máquina. E eu olho mesmo, diariamente. E é máquina? O que deu de problema na máquina? É X, é Y. Que a gente não tem uma máquina reserva, cara, pra tirar essa máquina e já pôr outra aqui e não perder a produtividade? Que não, então já providencia. Se for uma coisa do caso, eu tenho que estar de olho, porque se eu esperar 15 dias, sim, entendeu? Então esse é um ponto. De logística também, como o volume é alto, precisa ver a cada momento. Então, por exemplo, na minha sala, aí a gente tem um sistema no WMS que eu vejo a produtividade da logística, back order, produção de picking, packing por operador em tempo real. Não que eu fique olhando, vendo o tempo real, mas está na minha vista. Eu tenho visores ali na minha frente com esses KPIs e eu fico olhando. Se eu bati o olho, eu tenho uma noção mais ou menos de quanto que tem que estar. Tipo, eu olho no relógio e falo, tal hora, tem que estar mais ou menos isso. Se eu bato o olho e não tá, opa, já o que aconteceu? Então eu olho bastante isso. Divulgação. Uhum. Tráfego. O tráfego, assim, por muito tempo eu fiz, obviamente que no volume que a gente tá é impossível, mas o nosso tráfego ele é interno, porque precisa ser acompanhado diariamente, toda hora. Então, eu também tô olhando aquilo ali de tempo em tempo, né? Eu tenho o meu tempo ali que eu vou olhar, deixa eu dar uma olhada como tá as campanhas. Eu também, pela a experiência, eu já sei mais ou menos como deve estar. Até quando tá ruim, vamos dizer assim, eu já espero que tá daquilo. Então, como eu tô sempre com a visão 360 da empresa, eu sei mais ou menos até o que é esperado, que tá ruim e o que não tá. Então, você precisa estar olhando aquilo. Então, de todos os setores, que assim, se eu for falar aqui, elencar um por um, a gente vai, né? Mas assim, o que eu posso dar de dica para quem tem o e-commerce desde pequeno, tá? Já vai catequizando isso desde pequeno. Pega os setores que você tem e quais são as principais dores caso aconteça um problema. E checa isso. Qual que é a sazonalidade que eu tenho que checar isso? É diariamente? É cada semana? Então, tem coisas que eu olho a cada 15 dias. Tem coisas que eu olho diariamente. Tem coisas que eu olho 3, 4 vezes por dia. Então, você precisa deixar isso bem definido. Se você não fizer isso, tem dias, né? Acontece. Tem alguma outra coisa que eu preciso fazer. Eu pulo aquilo, mas no dia seguinte eu tenho que olhar. Se eu deixar 2, 3 dias, o quarto dia lascou. Eu tenho que pegar tudo aquilo de novo e eu vou acompanhar. Porque, cara, é muita coisa, é muito volume. Então, eu tenho que estar com o olhar 360 até para tomada de decisões. Como a gente está sempre pensando lá na frente, cara, eu tenho muito bem planejado o que eu quero daqui 1 ano, o que eu quero daqui 5 anos, o que eu quero daqui 10 anos. E eu preciso saber o que está acontecendo na empresa para tomar as melhores decisões para dar o rumo para chegar naquilo, entende? Então, por exemplo, como eu falei, daqui 2 semanas eu tenho 40% a mais da minha capacidade produtiva. Até fevereiro, eu tenho 140% a mais da minha capacidade produtiva. Para isso acontecer, para eu bater aqui, tá gravado.
sabe? Para eu falar isso, eu tenho que estar acompanhando o meu andamento das coisas para eu falar, cara, não tá certo. Então vamos mudar o rumo. E eu sou esse tipo de cara. E eu não tenho problema nenhum de mudar o rumo inteiro do dia pra noite, sabe? Mas desde que esse rumo ele vai me direcionar para onde eu quero estar indo. Mas só volto a dizer, só consigo com o acompanhamento de cada um dos setores. Cada um dos setores tem suas metas, seus objetivos, então eu preciso estar olhando eles. Legal. E assim, eu acho que você cresceu muito rápido. Você focou muito, você estava focando muito em processo, em gestão. E aí, cara, a principal dor, e aí não só na moda, em qualquer mercado, uma das principais dores para quem cresce muito rápido, até devagar também, mas quando você cresce mais rápido é pior, é montar um time. Né? E eu acho que principalmente quando você traz isso de, cara, gestão profissional, etc., você tem que trazer as pessoas certas com a mentalidade certa, né? Como é que foi essa jornada para você e como é que é o seu modelo para saber quem combina para trabalhar com você, que vai te ajudar a chegar no próximo patamar? Cara, assim, o meu time, a base do meu time, ela foi montada desde o início. Vocês terem uma noção, a minha supervisora de atendimento hoje é responsável pelo atendimento. O cliente, né, deu problema, ela resolve, ela é a fera daquilo. Ela veio carteira branca como vendedora da loja e eu treinei ela como vendedora. Então, sabe, assim... Então, a base, muita parte do meu time, desde o início eu fui montando aquilo. E eu sempre trouxe pessoas que têm a mesma energia que eu e a minha sócia, cada um com sua especialidade, né? Então, por exemplo, hoje, o meu gerente de operações, ele cuida de todas as operações da empresa, sendo fábrica, sendo logística. Ele é meu braço direito nesse ponto. Ele tem opiniões e aptidões, vamos dizer assim, muito diferentes das minhas em várias coisas. Só que a energia do cara é a mesma minha. Então a equipe inteira, quando eu fui formando, a pessoa ela tem que ter a mesma energia e comprar o sonho, sabe? Então você precisa ter esse cuidado desde o início. Tem que ter a mesma energia sua e com aptidões complementares. Isso é muito importante, muito importante. Mas não adianta você buscar aptidões complementares e um perfil de pessoa diferente do seu. Não vai adiantar. Ela não vai comprar a tua ideia, ela não vai comprar teu sonho, ela não vai replicar isso. Porque, por exemplo, até um certo ponto, eu tava 100%, cara, com a equipe inteira, sabe? Todo mundo me conhecia, eu sabia o nome e sobrenome de todo mundo. A gente fazia o aniversário da pessoa e eu descia pra comer o bolo junto. Hoje já não dá mais esse tempo, até porque tem muita gente. Então, com o crescimento, você precisa que esses liderados seus passem essa mesma energia sua, sabe? Essa compra de sonho. Mas não é fácil, sabe? É muito bonito também eu vim aqui no podcast e falar, nossa, é isso. Cara, não é fácil. Teve muito alinhamento. Até essas pessoas que eu falo que são pessoas que hoje... estão muito bem alinhadas comigo e assim, hoje, agora, se teve algum problema e eu não estou respondendo agora, eles sabem o que eu faria. Então eles vão tomar essa decisão. Mas, cara, foram anos, de verdade, anos de muito alinhamento, muito acompanhamento, todo o planejamento de processo de gestão foi feito, e eu costumo falar assim, a linha de raciocínio por trás, não só o fazer, sabe? Eu não gosto de falar assim, olha, vai lá e faz tal coisa. Não, vai lá e faz tal coisa, por quê? Isso. A linha de raciocínio. Então, é alinhamento de equipe. Mas não é fácil. Principalmente com escala rápida. A fábrica foi muito isso. A gente teve que... Foi um momento... Eu digo que foi um timing, assim, que a gente deu sorte, né? Porque foi um momento de aumento de custo, um aumento absurdo de custo de insumos. E o preço que a gente praticava na época com PLs não ia dar conta, a conta não ia fechar. E eu montei a fábrica tudo rápido. Então coloquei gente demais pra dentro e depois a cultura se perdeu, aí foi bem complicado. Mas pra equipe, cara, eu sempre falo, cuidar, desde o início, vai trazendo pessoas que tenham os mesmos princípios, valores que você e com aptidões complementares. Isso vai... Eles comprando o sonho e tendo a mesma energia... A mesma energia. Vai fazer acontecer. Se a sua fábrica toda tem a mesma energia que você não pode servir café lá, né? Imagina!
Isso aí, mais café. É assim que vai sair 2.400 calças por dia. Cara, assim, as células lá, cara, a gente põe o sino. Aí, bate meta diariamente, é sino. Aí o pessoal traz aquelas... corneta, aí faz barulho. Quando eu vi que trouxeram corneta, eu falei, cara, mas essa corneta eu nem sabia dessa corneta. Aí falou, não, as costureiras mesmo trouxeram e faz bagunça, aí joga confete. Eu falei, cara, faz festa aí mesmo. Faz, bate meta e vamos fazer festa, é isso, cara. É essa energia. Legal, essa cultura, né? Eu busco trazer Legal. isso, cara. E diariamente, assim. E o pessoal fica triste pra caramba, cara, quando não bate, dá algum problema. E você tem confecção, cara, uma linha, uma agulha que quebra numa máquina, dependendo da máquina, é o dia inteiro. Por isso que eu falo que tem máquina, você tem que ter, deu problema, tira, põe a outra, sabe? Então, é complexo. Mas o time é bem assim. Agora, volto a falar, não vou contar a história de carochinha aqui. Não é 100%. Cara, no tamanho que a empresa tá, não é 100%. Não tem como tá 100%. Mas eu posso garantir que, assim, 100% tá fazendo o que tem que ser feito, sabe o que vai ser cobrado deles, sabe? E uma grande parte tem essa energia. E aí puxa, cara, você imagina, num grupo de 10 pessoas, tem 3 que não quer fazer essa festa, mas tem 7 gritando, a pessoa vai gritar também, sabe? Então acaba entrando na energia, é muito legal isso, eu busco trazer isso daí pra equipe. E como que você mantém essa energia? Porque a gente tá falando de um e-commerce que cresceu muito e continua crescendo. E com esse crescimento rápido deve vir muitos problemas também, diários. Então, como você faz para se manter motivado a sempre continuar crescendo, mesmo crescendo muito e tendo esses problemas? Cara, assim, eu fui um jovem nerd, né? E, cara, eu gosto de desafio, sabe? Eu gosto de recorde, eu gosto de fazer a coisa acontecer. Então, eu não vou... Lógico, a gente tá contando aqui partes boas, estratégias, mas, cara, na vida de um CEO, na vida de um dono de e-commerce, principalmente desse tamanho, 95% da minha mesa são problemas. E problemas grandes, né? E, tipo, é um problema que você não resolve na hora, não toma a decisão certa. O valor do faturamento é alto pra caramba, mas se você toma uma decisão errada, também são valores muito altos. Então, é muita pressão. Então, não vou falar que, nossa, não tem pressão. Só que eu me motivo com essas conquistas. Eu coloco conquistas pequenas, como eu falei, sabe? Um ano... eu tenho, tipo, diária, tenho semanal, e eu vou me dando também presentes, vamos dizer assim, e se eu não chego, não tomo as melhores decisões, não faço aquilo de melhor, eu não me presenteio com aquilo. São coisas bobas, mas que faz sentido pra mim. E eu vou colocando desafios pra mim mesmo, pessoalmente ali. E eu gosto disso. Quando bato, fico feliz pra caramba. E eu trago isso pra equipe também. O negócio de bater sino, sabe? É isso. Eu bato o meu sino também todo dia, sabe? Então, isso é importante. Porque se você se deixar levar pela pilha de problemas, ou então, às vezes, nem é problema, mas é muita pressão. Uhum. Porque uma coisa era quando era eu e minha esposa, e assim, era a gente. O nosso lucro, venda do nosso lucro, deu ruim, a nossa conta que a gente não vai pagar, mas a gente dava o nosso jeito. Hoje, eu tenho 76 diretos. A última vez que eu fiz a conta, indiretos, passava de 700 pessoas. Que aí a gente pensa pessoas, são famílias. Então, se a gente parar pra pensar assim, caramba, né? O impacto que a gente gera... é uma responsabilidade muito grande, e impostos, é muita coisa, né? Mas eu procuro sempre buscar esses desafios, essas brincadeiras, para eu poder estar sempre me desafiando e gostando da coisa. Uhum. Porque eu falo, não, eu tenho que chegar naquilo, eu tenho que minha fábrica... Por exemplo, eu vou fazer de tudo, para fevereiro minha fábrica vai estar fazendo 140% a mais, sabe? Então, e é números. Sabe, é número, e não é de faturamento. O faturamento é legal pra caramba, e não tô aqui também fantasiando, o dinheiro não é importante. Não, eu gosto pra caramba de aproveitar também. É muito importante o empreendedor aproveitar o crescimento e o dinheiro que tá trazendo de lucro. Mas o dia a dia, se for só isso também, não vira. Você vai chegar um momento... Cara, como eu falei, eu venho de família humilde. Então, assim, sinceramente...
vai chegar um ponto que você fala, cara, isso aqui é legal, tá? Isso aqui eu tô vivendo muito bem, tá legalzinho. Então você tem que pôr desafios. Então eu gosto muito dessa história, de desafios ali toda hora. E é bem gostoso, né? Quando não bate, caramba, não, vou me esforçar, vou fazer. Legal. É bom que você trouxe muito essa questão de metas, crescimento. Você fala que você tem, né, objetivos, semana, dia, 5 anos, 10 anos, você mencionou isso tudo, né? Então, para falar um pouco de futuro, quem é o Denis que tá batendo o sino daqui a 10 anos? Caramba, 10 anos. O Denis, né? Porque você falou o Denis, não a B&D. Não, a BD, né? Não falar faturamento, crescimento, é o Denis. Cara, assim, vamos falar então do Denis Pessoa. Eu tô passando por um momento maravilhoso da minha vida, que por muito tempo, assim, eu não imaginava. Né? A minha filha nasceu há 2 meses. Ah, parabéns. E, cara, até arrepiei. E, assim, é surreal o quanto muda, assim, o quanto foi gostoso, cara. Eu vi as pessoas falando do quanto que é, mas a gente só sabe quando vive aquilo, né? Então, assim, do momento em que eu e minha esposa decidimos, não, vamos ter um filho, mudou bastante, assim, o que eu quero. Até em questão de legado, sabe? Até em questão de... Sempre o crescimento de empresa, sempre o crescimento... Porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Eu acho que se eu parar de fazer isso, eu sei lá, cara. Eu não sei, é o que eu sei fazer. Mas eu vejo muito eu usufruindo mais. Até porque, por exemplo, e eu falo, isso mudou muito até a minha produtividade. Como a gente construiu a B&D muito novos, a gente trabalhou de domingo a domingo por muito tempo, é o que a gente gosta, e a gente batia nossas metas, beleza, vou para um restaurante, é porque batia a meta, sabe? Então, não bateu a meta, sábado, domingo eu tô trabalhando para bater para eu ir pro restaurante. E hoje eu já tenho uma produtividade diferente. Então, eu imagino que daqui 10 anos eu tenho já uns valores de família um pouco mais enraizados, assim, porque é muito gostoso. Só que a minha produtividade melhorou, cara, assim, sem brincadeira, 1000%. Principalmente depois que minha filha nasceu. Porque, assim, eu quero começar o meu dia de trabalho e terminar até determinado momento pra eu ir pra lá e curtir ela, cara. Sabe? Então, melhorou demais. Então, daqui 10 anos, o que eu vejo? Eu vejo uma empresa muito grande, mas que ainda vai estar 10% do que ela deve chegar. Eu vou ter 42 anos, então sou novo, dá pra trabalhar pra caramba ainda. Uhum. Mas eu vejo ela já muito mais estável do que ela está, porque conforme você vai criando etapas, você vai passando etapas, né? Você passa pro próximo degrau. O próximo nível ele já é mais difícil, ele já é mais demorado. Os pulos do gato que eu costumo falar, né? Que a B&D deu até chegar aqui, eles já não podem mais acontecer, né? Já é um volume muito grande. Então eu preciso fazer... O próximo pulo do gato não é do jeito que era feito antes, na loucura, na vulva. É muito mais planejado. Então você passa mais um tempo estável. E ao longo do tempo eu vou tendo mais maturidade para fazer escolhas mais certeiras. Então ainda é crescimento da B&D. Não sei ainda, obviamente o mercado muda cada mês, né? Então ainda é crescimento da B&D, mas eu acho que assim, aproveitando muito mais a família, assim. Eu acho que hoje é algo que dá muito prazer pra mim. E o fato de eu ter construído essa história com a B&D e hoje poder proporcionar pra minha família algo muito melhor, acho que é uma conquista muito grande pra mim. Então, minha filha nasceu e, assim, é muito gostoso isso. É muito gostoso eu poder trabalhar mais, fazer... E, cara, ela vai crescer e vai falar, nossa, minha família tem uma marca de moda gigante. Cara, ela vai amar isso, eu tenho certeza. Mesmo que ela não queira atuar, mas, assim, é um legado que eu quero deixar, sabe? Muito bom. E a gente tem um quadro também aqui, que é o quadro Segue a Linha. Porque o nome do nosso podcast é Segue a Linha. Então... vou pedir para você seguir uma linha para uma dica que eu queria muito que você dividisse com todo mundo que está assistindo aqui, que é uma dica prática para quem está mirando um crescimento igual o seu, expansivo, grande. Qual seria uma dica assim super prática para que todo mundo possa fazer? Eu acho que a gente falou, obviamente, que o tamanho da B&D, a gente falou muito de estrutura.
E voltando até um pouco de todas as minhas respostas aqui, talvez eu tenha falado muito pouco sobre isso. E é óbvio, mas é venda, sabe? Nunca... A venda, ela sempre tem que estar no seu olhar. Ela sempre tem que estar no seu olhar. Você tem que estar sempre buscando canais de venda. Eu falei muito de construção de tudo, de CD, de tudo isso só acontece quando a minha venda está estável, sabe? Então, a primeira coisa que eu tenho que estar vendo é venda. Então, assim, falando praticamente, lógico, a gente poderia entrar em questões mais técnicas, mas eu acho que nem é o foco aqui. Mas eu acho que como conselho, e aí o empreendedor ele vai buscar os caminhos de como que eu devo fazer essa venda, ele tem que estar olhando essa venda diariamente. E mesmo quando ele construir, eu falo pra minha equipe inteira, desde a de produção, eu falei, gente, vocês são venda, cara. Vocês são venda. Pra você ter uma noção, até, por exemplo, a gente cortou um tamanho, e esse tamanho, por algum motivo, alguma pecinha do quebra-cabeça, do monte de peças que é uma roupa, aquela pecinha deu um problema. Vai ficar olhando aquele problema? Não, tira. Tira esse tamanho e faz a outra, dá produção, depois a gente olha isso daqui. Por que isso? Porque hoje vocês deram menos produção, daqui a alguns dias é menos venda, porque eu tenho menos oferta de produto. Então eu falo para a equipe inteira, gente, vocês não são costureiras, vocês são vendedoras. Vocês são uma etapa da venda, que é o final. Então, assim, para isso acontecer, é óbvio, né? Venda. Não. Para isso acontecer, você precisa definir muito bem quem é o seu público-alvo. Não fica atirando para tudo que é lado. Não fica fazendo produto porque é o da moda, é a hype. Cara, conheça muito bem quem é o seu cliente e entenda qual produto vai ser mais importante para ele naquele momento. Sabe? Não adianta... Tudo bem que a gente pode até vender depois, mas... A gente quer de moda e o tema aqui é moda. Adianta eu lançar em janeiro roupas todas cheias de brilhos, strass e... Pra quê? Não é o que o meu cliente precisa, sabe? Então olha para isso, entenda o cliente, entenda o que ele quer e atue para que você resolva essa dor dele. Aí sua venda vai estar... metade do caminho vai tá bem andado. Aí você vai comunicar ele, falar, olha, eu tenho o que você precisa, né? Então, a venda sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Tudo que eu falei de estrutura, montei a fábrica, por quê? Porque eu tinha demanda reprimida, que eu não conseguia atender com PL. Até consigo, mas com falta de controle. Não adianta nada. Então, montei a fábrica, pensando o quê? Vender. Melhorei fiz uma logística bem feita, por quê? Porque a logística bem feita... Eu fazendo, ela comprando agora, eu enviando rápido, é um gatilho de venda. Então, é sempre olhar a venda. Então, acho que esse essa linha da venda, ela não pode... Esse carretel aí da linha, ela não pode acabar nunca, tem que ser infinito. Uhum. É venda, puxei aqui, ó, é venda sempre. Não, legal demais. E outro quadro que a gente tem é o de perguntas ping-pong. São perguntas rápidas de resposta rápida. E eu vou começar. Difícil, eu falo pra caramba. Acho que o meu maior desafio aqui vai ser esse vai rápido. Ser o desafio, entendeu? Você não gosta de meta? Vamos lá. A meta é resposta rápida, entendeu? Vamos lá. Então vamos lá. Uma palavra que resume o sucesso no e-commerce de moda. Venda. Olha lá. Venda. O maior erro a evitar ao escalar um negócio. Perda de gestão. Uma tecnologia que transformou o seu e-commerce. É uma, né? É uma. Eu acho que assim, necessariamente... Eu vou dizer assim, o conceito da tecnologia. Uhum. Tecnologia de simples operação, né? Que ganha tempo na gestão de tudo. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a nuvem. Isso, a Nuvem Shop Next trouxe para mim isso é um case surreal. E eu não tô ganhando nada para estar falando isso, né? Até eu falo bastante isso aqui. E ajuda bastante, assim. Você ter o controle rápido e fácil. Acho que em tudo da tecnologia ela tem que ser isso, né? Qualquer tecnologia, porque, óbvio, com o crescimento da empresa vai ter muita coisa. Mas tem que ser simples, tá? Se pudesse voltar atrás, o que você faria diferente? Nada. Porque tudo te fez chegar aqui. Exatamente. Uhum. Assim, tiveram muitas dores. Muitas. Dores, assim, muito grandes mesmo.
mas foram no momento certo. Sim. Sabe? Eu vejo os erros, piores erros que eu cometi. Eu penso, se fosse daqui 10 anos, cara, seria algo não digo impossível, mas seria muito pior. Então, nada. Legal. Uma ação ou pensamento que você teve e que mudou totalmente o seu jogo. Quebrar o paradigma ali do impossível. Sabe? Eu, como uma pessoa que vem de família humilde, quando a gente falava a palavra milhão, era como eu falei lá, se tornar o rei da Inglaterra. Era completamente intangível. No momento em que eu comecei, eu lembro muito bem o dia que quebrei isso na minha mente, quando eu saí na rua, eu comecei a olhar assim para prédios pequenos. E eu olhava para aqueles prédios e eu falava, cara, um prédio minúsculo, sei lá, 4, 5 andares, não é... Ali, quantos milhões não foi para construir aquilo? Eu falei, caramba, então o dinheiro tá aí. Isso não é intangível. Se isso existe, aí você conta um poste. Quanto custa um poste de luz na rua? Aí você conta numa rua de 300 metros, quantos postes tem? Conta lá quanto que é cada um. Cara, tá aí. Então eu posso alcançar isso, eu só preciso criar uma estratégia. Quando eu quebrei isso, e cara, parece tão simples, né? Mas quando eu quebrei isso, deixou de ser impossível. Quando deixou de ser impossível, eu busquei as ferramentas, o conhecimento. Deixou de ser impossível, sabe? Passou a ser uma coisa que eu falei, cara, eu vou criar um plano e eu vou chegar lá. E aí quando eu cheguei, cara, nossa, foi surreal, aí quebrou. Então eu acho que o momento, o pensamento é isso, a quebra da escassez. Cara, não é impossível. Não é impossível pra ninguém. E a gente tem também uma coisa muito legal, muito diferente, que é uma playlist desse podcast que todos os convidados trouxeram uma música que represente ou a história deles ou uma música que eles gostem muito. Então a gente queria pedir pra você deixar a sua indicação de música pra entrar na nossa playlist. Cara... É difícil pra mim falar de uma música, que eu sou músico também, eu não falei aqui, senão ia entrar, né, muita coisa. Fui músico profissional por um tempo. Mas, cara, eu vou entrando da parte pra B&D também, a gente teve um momento, aquele Game Changer ali, tava muito em alta uma música do Imagine Dragons, a Believer. Boa. E, cara, Believer, que se traduzir literal fica meio conotativo, mas é o que acredita. E isso, cara, sempre, resume, né? Eu até acabei de falar disso, né? De acreditar. Então, acho que Believer é uma música muito importante pra gente. Muito bom. Essa foi bem alinhada com o Essa foi. conteúdo, tá vendo? Mais uma música super legal pra nossa playlist. Digamos, eclética. Que já teve de tudo, você não tem ideia. Nossa. Denis, cara, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que o papo foi super rico, super inspirador, Sim. né? E aí, cara, pra quem tá nos escutando, como é que eles podem encontrar você ou a B&D? Deixa seus arrobas, seus canais aí pra galera. Legal. A B&D no Instagram, @BDJeans. Eu no Instagram, @Denis com 2 N's Y, _Siqueira. Então, tem um projeto... No momento ali, eu tô fazendo um suspense ali, mas tem um projeto interessante que a gente vai fazer aí. Mas sigam a B&D, cara, tem bastante coisa toda hora, lançamento direto, vai ver bastante do nosso dia a dia lá. Muito bom. Legal demais. E, gente, pra quem tá nos escutando, não quer perder mais nenhum conteúdo de qualidade como esse, lembre-se, assine a gente no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. E não deixe de seguir a Nuvem Shop no Instagram. Lá também tem recortes de vários podcasts e muitos outros conteúdos para quem está interessado em crescer o seu e-commerce. E nos vemos no próximo episódio.